Olá, sejam bem-vindos ao programa Visão e Poder. Nosso convidado de hoje é um dos principais nomes do comércio exterior no Brasil. Ele fez carreira de sucesso importando e exportando produtos do setor petroquímico. Eu falo hoje com Rubens Medrano, um dos mais importantes empresários brasileiros. Rubens, seja bem-vindo aqui no Visão e Poder. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui consigo e poder participar desse seu programa tão importante dentro da televisão brasileira. Gostaria que você começasse falando sobre sua família. Sei que seus avós são imigrantes. De onde eles são? Os meus avós, tanto da parte paterna como materna, vieram da Espanha, né? Vieram, logo que chegaram da Espanha, foram residir na Moca, né? A Moca, no início do século passado, abrigou uma série de imigrantes espanhóis, italianos, portugueses, lituanos. Era uma zona altamente, vamos dizer assim, de imigrantes, né? Onde eu tive a oportunidade de me criar, estudar, passar a minha infância e até a minha juventude. Você se sente um espanhol? É claro que o sangue não nega, né? Apesar de eu adorar a cidadania brasileira, ser um brasileiro com muito orgulho, nós nunca nos podemos despender daquela dos nossos avós, dos nossos antepassados, principalmente porque eles foram muito importantes na minha educação, né? Eu convivi com meus avós, principalmente os maternos, e os imigrantes que chegaram, vieram trazer as tradições dos seus países de origem e passaram para os seus descendentes aqueles valores que eu até hoje os carrego comigo e tive a oportunidade de até passar aos meus filhos, que é honestidade, caráter, obediência, uma certa educação e respeito ao ser humano. Onde começou essa inspiração com o comércio? Você começou com seu pai era comerciante também. Eu venho de uma família de comerciantes. Eu acho que essa veia de comércio eu realmente trouxe no meu pai, né? Meu pai foi um comerciante, sempre atuou na área comercial, um respeito muito grande, uma pessoa de visão para a sua época, né? Infelizmente nos deixou um pouquinho cedo, mas acho que aquele espírito, aquela veia de comércio acabou passando aos seus filhos, né? Então, sim, isso eu diria a você o seguinte, em termos de comércio, eu acho que eu puxei muito aquilo que veio da veia comercial do meu pai, né? Como que começou no setor petroquímico? A minha experiência começou um pouquinho antes do setor petroquímico, né? Eu comecei trabalhando numa empresa que era importadora da zona cerealista, que dentro de uma série de produtos que ela tinha também uma área de química, né? Depois, realmente, eu acabei partindo para aquela área de química e petroquímica. Naquela época, o Brasil ainda não tinha uma petroquímica tão pujante como os dias de hoje, e nós vivíamos muito da importação de matérias-primas, principalmente, né? Então, foi onde eu comecei. Posso dizer a você que eu tive bons mestres na área de comércio exterior. Quem são esses mestres? Olha, eu tive um senhor, o primeiro foi um senhor de origem grega. Mentira. Os gregos têm uma história linda, né? O grego de comércio, né? Os gregos fenícios. E foi com ele que eu comecei, isso na minha época da minha juventude, aprendi bastante, né? E isso foi muito importante para mim, porque eu relembrei, eu acho que até eu me senti assim gratificado e também uma forma de retribuição a ele por tudo que ele passou de princípios. Tive também uma grande pessoa que até hoje está vivo, um senhor já uma idade já atingiu os 90 anos, que também foi muito importante na minha vida, da parte descendente de italianos. Quer dizer que eu tive uma série de bons professores, depois também tive a oportunidade na minha vida profissional de conviver com holandeses, trabalhei numa trading holandesa, era de um senhor, e isso para mim foi muito importante. Então, toda essa mescla de convivência com várias nacionalidades, acho que me ajudaram e nunca esquecendo daquele famoso, vamos dizer, aquela veia empresarial do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem uma maneira de se acomodar às situações, de resolver as situações. Então, eu acho que toda essa mistura de nacionalidades me ajudou na minha carreira profissional. Como você avalia o setor petroquímico brasileiro hoje? O que mudou desde que você começou?
O setor petroquímico no Brasil é um pouco recente se você considerar com os outros países. O setor petroquímico no Brasil começou na década de 70, quando houveram as grandes petroquímicas, os grandes polos petroquímicos. Então, eu diria a você, apesar que existe uma história de indústria química muito mais antiga, mas ao nós citarmos o petroquímico, eu diria que você que foi na década de 1970, né? Foi que começou os grandes polos petroquímicos e onde realmente se implantou a indústria petroquímica no Brasil. Como que está a indústria petroquímica hoje nesse cenário, nesse contexto de Brasil em crise? Bom, a indústria petroquímica no cenário mundial ela tem uma importância muito grande. Hoje a indústria petroquímica ocupa o 6º lugar entre as 10 maiores indústrias petroquímicas nacionais. É claro que, infelizmente, devido à situação econômica, toda essa recessão que nós estamos passando, ela não seria exceções. Então, também sofre as questões dessas dificuldades econômicas, mas eu diria a você que ela se mantém, é claro que tem as suas dificuldades, tem os seus períodos de bonança, os seus períodos de escassez, mas eu diria a você que ela está muito bem solidificada e a tendência ela é crescer bastante. É claro que ela depende muito de investimentos, é uma indústria que demanda investimentos. Um projeto petroquímico tem uma maturidade de 5 anos, então, para isso, você necessita sempre pensar nunca a curto e médio prazo, sempre a longo prazo. Mas eu diria para você que, não há dúvida nenhuma que eu confio plenamente na indústria petroquímica e creio que nós logo estaremos aí mantendo a mesma posição ou atingindo, galgando outras posições melhores dentro do cenário mundial. O que a indústria petroquímica hoje significa no PIB brasileiro? Ela tem uma participação muito boa no PIB brasileiro. Eu não saberia quantificar exatamente, mas não só pela sua importância, pelo número que ocupa, mas hoje o mundo todo é petroquímico, né? Em tudo que você acaba vendo, inclusive no batom que você está usando, ela está na nossa vida, né? É muito importante, inclusive na agricultura também, a indústria petroquímica, química, ela tem a sua importância. Então, eu diria que hoje a indústria moderna, o mundo moderno não viveria sem a petroquímica. Quando a gente fala de indústria petroquímica, que é o que a gente usa no cotidiano, como você falou do batom, da agricultura, etc. E às vezes muitas pessoas, o telespectador às vezes fala, puxa, indústria petroquímica, o que isso tem a ver com a minha vida, né, hoje? Isso. Então, gostaria que você falasse um pouco da indústria petroquímica na vida cotidiana das pessoas. Perfeito. Bom, vamos dizer, ela tem uma importância desde o momento que você levanta pela manhã, que você vai escovar os seus dentes, na pasta dental tem química, na escova que você utiliza tem a parte de química, nos alimentos, a química hoje, ela está... O mundo não se move sem inclusive os próprios automóveis, sem o petróleo não se move. Mas eu acho que hoje a petroquímica ela tem uma importância muito grande na área, já entrou na área de alimentos, na área de cosméticos e farmacêuticos, né? Então, eu diria a você que é muito difícil você dizer em que setor que é mais importante ou menos importante. Ela tem uma participação, talvez, em alguns setores um pouco maior, em outros setores um pouco menor, mas está em todos os setores da atividade do dia a dia econômica do país. Sim. Você começou sua empresa em 1980. E como que era o cenário econômico daquela época? Eu comecei a minha empresa, acho que num cenário econômico brasileiro bastante difícil. Depois, em 81, 82, nós tivemos a primeira crise cambial. E quando eu comecei a minha empresa, vamos dizer, daquela situação econômica ruim, veio uma posição muito boa, porque a indústria petroquímica tinha uma produção que o mercado interno não absorvia. E uma das maneiras que se encontrou, das saídas, foram que as grandes exportações da indústria petroquímica na década de 80. Eu, através dos meus conhecimentos que eu tinha do exterior, e já havia trabalhado com empresas estrangeiras, eu tive uma grande oportunidade de poder participar do início das grandes exportações de produtos químicos brasileiros.
tanto não só para os Estados Unidos, como para a Índia e outros países que nós conseguimos exportar para a Europa, né? Então, para mim, foi muito bom, foi um início excelente, daquela época que levou os primeiros anos, o início da minha empresa, onde nós, naquela época, porque nós tivemos duas fases dentro da McKinney. A McKinney, que é a empresa que eu usei. Nos primeiros anos, de 80 até início de 90, eu atuei muito na área de exportação, também em importações, mas na base, assim, vou dizer, de representante de um agente econômico. A partir de 1990, final de 89, nós também aproveitamos, já com todo aquele potencial que nós tínhamos conseguido na parte de importações, começar a atuar na área do mercado interno, através da distribuição de produtos químicos. Então, vamos assim dizer, foram duas fases distintas da empresa. Rubens, temos que fazer uma pausa para os nossos comerciais. Não saia daí, Visão e Poder volta já já para continuarmos a nossa conversa com Rubens Medrano. Estamos de volta para continuar nosso bate-papo com Rubens Medrano. A partir dos anos 2000, o Brasil teve um boom econômico. Como que isso impactou o setor petroquímico? A partir de 2000, nós tivemos uma melhoria no poder aquisitivo do povo brasileiro. Isso, sem dúvida, aumentou o consumo, e com o consumo há uma, vamos assim dizer, venda de produtos, uma utilização maior das matérias-primas. Eu acho que foi uma época de bonança, foi muito bom, criou-se condições de investimentos, criou-se condições de expansões. Isso eu creio que foi muito positivo dentro do cenário político brasileiro. Infelizmente, depois em 2008, 2009, nós tivemos a quebra do Lehman Brothers, foi aquela crise mundial. Isso nos também aí causou um pequeno foram os problemas das hipotecas nos Estados Unidos. Isso foi nos Estados Unidos, automaticamente também tivemos uma pequena influência dentro do cenário econômico brasileiro, mas nós conseguimos superar. Eu tenho plena certeza que isso nós já superamos e agora teremos que tentar superar e vamos superar a atual crise política pelo que o país hoje atravessa, né? E essa crise, como que o setor está enfrentando? O setor está bem maduro. É claro que ele está procurando se adequar às novas realidades de consumo, às novas realidades de potencialidade do mercado. Mas, como eu disse a você, o brasileiro ele tem um poder de adaptação muito grande. Superação. Né? As situações, superações. E eu tenho certeza que nós vamos superar. O Brasil é um país muito grande, um país que ainda atrai os investidores estrangeiros pela sua potencialidade. Então, eu diria a você que isso é uma questão de momento e nós vamos superá-las com toda certeza e o Brasil vai continuar naquele seu caminho até atingir uma condição de potência mundial a qual nós temos todas as condições de sermos, né? Quais os desafios hoje no Brasil para o comércio exterior? Hoje no Brasil, para o comércio exterior, existem vários desafios. O primeiro é a questão tributária. Nós temos quando você exporta, você não exporta impostos, você exporta produto, exporta trabalho. E no Brasil, um dos grandes entraves são as questões da alta carga tributária e também algumas questões da nossa logística que tem umas certas deficiências, tanto no modal ferroviário, rodoviário e mesmo portuário, que às vezes elas não dificultam, mas elas encarecem as exportações. Seus filhos trabalham com você. Como é ter uma empresa familiar? As empresas familiares não são fáceis de administrar. Existem vários erros que levam as empresas familiares ao insucesso, né? Uma delas é quando você acaba misturando
o caixa da empresa com o caixa do acionista ou do dono. Né? Isso não pode ser o filho. Pode ser o filho, pode ser os agregados. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito bem administrada, né? Porque não se pode ficar misturando o privado com o profissional. O segundo das dificuldades que existem nas empresas familiares é a sucessão. Eu acho que esse é um ponto bastante crítico, porque nem sempre o seu filho gosta daquilo que você fez, que você teve sucesso e que você sempre gostaria que ele seguisse. Pelo menos eu nunca forcei os meus filhos a seguirem, eu sempre dei total liberdade, porque a partir do momento que você obriga um familiar seu a fazer uma coisa que ele não gosta, você passa a ter dois insatisfeitos. Você porque ele não faz direito e ele porque ele está fazendo o que não gosta. Então, você tem que dar uma certa liberdade, uma certa orientação. Eu diria a você que eu fui muito feliz, eu tive 2 filhos que ficaram comigo. Um deles até continua lá com a empresa, que eu acabei vendendo a minha empresa há 2 anos atrás. Mas, então, nesse ponto, eu acho que é muito importante essa questão de você saber dosar, saber administrar. Não é fácil, né? Agora, hoje, nós temos visto que as empresas familiares estão se profissionalizando. Eu acho que o mundo moderno não permite mais amadorismo, cada vez mais torna-se competitivo os tipos de negócio, não só na área de petroquímicos, mas também qualquer área de atividade profissional. Então, precisa mudar um pouquinho aquela filosofia que nós tínhamos de dono de empresa para você ser um acionista, né? O acionista vê a empresa como um fator de remuneração de capital, como um fator de sucesso. Então, isso é muito importante, que já está mudando. Um dos grandes problemas que nós temos nos nossos setores é realmente a sucessão, né? Aquelas empresas que não se profissionalizaram ou não tentaram se profissionalizar terão dificuldade no futuro da sua sobrevivência. Você foi presidente de uma associação internacional. Fale sobre isso. Perfeito. Atualmente eu sou presidente da entidade brasileira, que é a Sociquim, que congrega todos os distribuidores de produtos químicos e petroquímicos. A nossa associação nacional ela faz parte de uma associação internacional que tem a sua sede em Bruxelas, na Bélgica, a qual ela congrega os distribuidores do mundo todo. Eu tive o prazer e a honra de presidir essa entidade por um biênio, foi logo no início em 2002, 2004, né? Onde eu tive a oportunidade de travar vários conhecimentos, e durante a minha gestão nessa entidade tradicional, eu consegui trazer a China, porque a China, ela, por ser uma empresa, por ser um país onde o poder estatal tem uma influência muito grande em toda a atividade econômica, ela às vezes é meio refratária a participar de algumas entidades internacionais. Então eu tive o prazer, tive a honra de trazer a China também como um dos países fazerem membros dessa entidade. E atualmente a entidade houve uma nova eleição e eu deixei a presidência, como disse a você, em 2002, 2004, e agora eu fui reconduzido como membro titular do board, do comitê executivo dessa associação. Isso para mim é muito importante, não só pelos contatos que me proporcionam em termos com outras entidades, com outros países, mas também é uma oportunidade que eu tenho de aprimorar os meus conhecimentos e poder trazer para o Brasil o que está acontecendo mundialmente, que é uma coisa hoje com as globalizações, né, que nós temos na economia, é muito simples o que acontece num país, depois de um certo tempo vem para os demais países. Como que você enxerga o cenário do Brasil no BRICS hoje? Entre todos os BRICS, o Brasil, vamos assim dizer, que está numa situação melhor. Temos, como eu disse a você, temos as nossas dificuldades, mas eu acho que o nosso potencial de poder superar essas dificuldades e encontrar um caminho de desenvolvimento, um círculo virtuoso, é muito grande.
Então, eu diria a você, dentro dos BRICS, o Brasil hoje ocupa uma posição muito boa e não só pela posição atual, não vamos medir o momento atual, mas vamos ver um pouquinho para frente e ver a sua potencialidade. Então, eu tenho certeza que o Brasil será um dos grandes sucessos do BRIC. Fale um pouco do Rubens Medrano, seu cotidiano, como que é? Meu dia a dia é um dia de uma pessoa comum, acho que eu tenho dentro da minha formação, dentro da minha educação, um respeito muito grande ao próximo, né? Acho que trato todo mundo com cortesia, procuro sempre, à medida possível, ser o mais possível autêntico com as pessoas, né? Eu acho que isso foi sempre uma característica da minha vida profissional, o respeito à pessoa, àquele com quem eu estou, ou seja, em tratativa comercial, ou tenho um relacionamento sem ser comercial, ou um relacionamento político, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que dar esse tratamento respeitoso é muito importante entre as pessoas. Né? Se sente um homem realizado? Eu acho que o dia que vamos se sentir realizado, ele morreu, né? Verdade. E sonhos? Ainda tem sonhos de conquistar tantas coisas? Não, sonhos o que eu tenho é ver meus netos, né? Os filhos, graças a Deus, já estão encaminhados. Eu procuro ver meus netos também, que eles tenham tanto quanto, vamos dizer, oportunidades, como tiveram os seus pais, que são meus filhos, né? O que eu me acho, assim, que eu cumpri a minha obrigação foi dar educação para os meus filhos e pedir que os meus filhos dessem educação aos meus netos. Educação ninguém tira. São duas coisas que nada tira da sua vida. Um é o nome e outra é a educação. O dinheiro você perde, você ganha, um bem material pode ser roubado ou pode acabar, mas a educação e o nome é alguma coisa que você leva até a morada. Né? A educação e o caráter. Né? É verdade. Você se sente esperançoso no meio desse caos que está o mundo? É terrorismo, é crise, é corrupção? Eu acho que a gente nunca deve perder a esperança e nem a fé. Né? Felizmente, no Brasil, nós não temos os problemas que nós temos visto hoje, ou seja, problemas religiosos, ou seja, os problemas de alguns que você vê, raciais, né? Desse tipo. Felizmente, no Brasil, nós não vemos. Agora, nos entristece, porque hoje, com toda essa modernidade que nós temos, da facilidade das informações, hoje nós vemos em tempos reais os atentados, as bombas que explodem, tudo isso acaba criando uma certa, vamos assim dizer, amargura dentro das pessoas. Mas eu acho que o Papa atual, o Papa Francisco, ele está mudando um pouquinho, ele tá levando algumas mensagens de fé, mensagens assim de otimismo e mensagens de compreensão. Né? Acho que tudo na vida é uma maneira de você tender a ser compreensivo, né? Não ser passivo nas suas atitudes, mas procurar entender o ser humano. E acho que isso é muito importante. Rubens, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo brasileiro. A mensagem que eu deixo ao povo brasileiro é o seguinte: acreditem no Brasil. Nós sabemos que, às vezes, nós fazemos escolhas erradas, os nossos políticos, daqueles que nos vão representar. Mas a democracia, ela vai se apurando à medida que você vai exercendo. Né? Então, se nós votamos errado, vamos procurar votar certo. Mas o Brasil é um país realmente abençoado, né? Como dizem, protegido por Deus, esperamos que ele não se canse. Mas eu tenho muita fé, muita esperança e sei que tudo isso são problemas que vão ser resolvidos, talvez uns demorem um pouco mais, outros com maior rapidez, mas eu continuo acreditando neste país. Obrigada pela audiência e não esqueçam, domingo que vem, às 20h, aqui na Record News, eu espero você para mais um programa Visão e Poder.